Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia. Olá, queridos alunos, pais e responsáveis, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História, livro 2, com a professora Jéssica Fazanha, para as turmas do 5º ano A e B. Prepare-se para começarmos nossa aula. Se você ainda não organizou seu material, pause esse vídeo, porque você vai precisar, primeiro, do seu livro módulo 2, segundo, de um lugar calmo para realizar a tarefa, terceiro, tenha seu estojo sempre à mão, e quarto, preste muita atenção. Hora da correção. Como mencionado na aula anterior e também na primeira aula de hoje, nós vamos sempre iniciar as nossas aulas corrigindo as tarefas que foram deixadas para o dia anterior. Então, a gente corrige a aula passada, depois começa o tema novo. Atenção! Questões dissertativas não precisam estar idênticas às que eu vou falar. Respostas pessoais serão vistas no e-mail. Continue enviando as atividades, pois irei conferir a participação efetiva de cada um de vocês. Por aqui, faremos a correção dos demais exercícios. Acompanhe no vídeo e vá pausando e corrigindo em seu livro didático. Pegue seu livro didático e abra na página 249 de História. Acompanhe a correção com muita atenção. Momento da correção. Siga as orientações da professora. O exercício número 1 era para vocês completarem as frases com as palavrinhas que estão dentro do quadro. A frase A é pecuária, a frase B, Minas Gerais, e a frase C, corrida do ouro. A número 2 era para vocês observarem a imagem e escrever um breve texto. Como ela é pessoal, eu faria a correção dela no e-mail, ok? Então, o exercício da aula passada era apenas este. Feito a correção, aí vocês tiram a foto e mandam para mim. A partir de agora, é preciso esperar a correção do dia seguinte para só depois mandar a foto, tá? A mineração no Brasil é o nosso tema de continuação. Faremos as páginas 250 até a 256 do livro didático. O trabalho nas minas era realizado por vários trabalhadores. A maioria deles eram escravizados. E as condições de trabalho eram precárias, porque eles trabalhavam por muitas e muitas horas em condições precárias e ruins, que colocavam em risco a sua saúde e a própria vida. Eles passavam horas, por exemplo, com as pernas dentro da água, em longas jornadas de trabalho. As condições adversas em que trabalhavam debilitavam rapidamente a saúde deles. Alguns trabalhavam em túneis. Eles eram abertos somente quando o ouro nos leitos dos rios se esgotava, pois o risco de desabamento era muito grande. Era o risco de vida. E os feitores eram homens livres que fiscalizavam todo o trabalho o tempo todo para garantir que ninguém ficasse parado. Na página 251, mostra uma imagem completa de como era o ambiente de mineração. E logo abaixo pede para que vocês circulem nesta imagem de acordo com o que vocês aprenderam nas explicações A, B, C e D. Então, nesta imagem, onde nós localizamos os trabalhadores da letra A da página 250? A letra A da página 250 falava dos mineradores escravizados que passavam horas com as pernas dentro da água. Aí vocês têm que achar esses mineradores que estão dentro da água, circular e colocar a letra A. Depois, a letra B fala de alguns escravos que trabalhavam nos túneis. Então, na imagem grande, vocês têm que procurar o túnel, circular e colocar a letra B. Depois, a letra C, você tem que achar na imagem onde é que estão os feitores, que eram os homens livres. Achou os feitores? Circula e coloca a letra C. E, por último, a letra D, a bateia. A bateia era utilizada para separar o ouro da areia.
e do cascalho. Era um instrumento que foi introduzido no Brasil pelos africanos. Então, vocês precisam achar os escravos trabalhando com a bateia, circular e colocar a letra D, ok? O século do ouro, assim ficou conhecido o século XVIII, devido a essa grande exploração do ouro, que tornou-se a principal atividade econômica do Brasil. Então, muitos historiadores chamavam esse período chamavam de século do ouro, por conta dessa loucura em busca de ouro. Na página 252, nós temos a atividade dessa matéria. Começa primeiro com um pequeno texto. Lendo esse pequeno texto, vocês conseguem responder a questão A, B e C. Então, quem eram os principais trabalhadores das minas? Explique o que é o ouro de aluvião, tá no texto, nesse pequeno texto da página 252. C. Na extração do ouro de aluvião, qual era o instrumento utilizado para separar o ouro das outras substâncias? E quem introduziu esse instrumento no Brasil? Isso também nós acabamos de ver na página 251. A número 2 pergunta qual era a condição de trabalho das pessoas escravizadas nas minas. E isso nós vimos no início da página 250. Então, além de ler o pequeno texto da 252, vocês encontrarão as respostas das perguntas desde a página 250. É só fazer a releitura, ok? Depois, na página 253, fala sobre como era o controle das minas. Porque mesmo havendo mineração de ouro, mesmo havendo inúmeros profissionais diferentes, a maioria escravos e outros não, em busca de ouro, esse terreno pertencia a quem? Vocês lembram? A Portugal. Foram os portugueses que descobriram as terras, então eles se sentiam donos de cada pedacinho de tudo que tinha lá, inclusive dos índios. Como que eles organizavam isso? Eles cobravam impostos. Os impostos eram cobrados por Portugal, que era quem controlava a exploração das minas. Então, cada ouro encontrado não era apenas da pessoa que o encontrou. Ela tinha que pagar o imposto daquele ouro que ela encontrou para Portugal, porque Portugal era o dono das terras. Para pagar menos impostos, as pessoas contrabandeavam o ouro. Então, eles começavam a esconder o ouro e não falar tudo o que eles estavam achando, para não ter que dar sempre a parte para Portugal, já que Portugal não estava lá trabalhando duro, fazendo tudo o que eles estavam fazendo, colocando a saúde em risco. Então, eles não achavam justo e começaram a esconder o ouro. Daí, para evitar essa perda, a coroa logo exigiu que todo o ouro fosse registrado. Então, mesmo que eles achassem ouro, eles não iam poder usar esse ouro para nada, porque só aceitavam ouro registrado para qualquer tipo de pagamento. Assim, eles tinham controle. Então, se a pessoa quisesse achar o ouro e esconder, ela ia esconder, mas não ia poder usar. Então, ela era obrigada a registrar esse ouro e dividir a parte com Portugal. Por último, os principais impostos que foram cobrados na época. O quinto, que era o valor que representava um quinto, ou seja, 20% de todo o ouro que era extraído nas minas, que deveria ser pago para a coroa de Portugal. Então, a coroa portuguesa cobrava o quinto, que é exatamente um quinto de todo o ouro que era localizado naquela região. Tem também o imposto de entradas, que era o imposto referente à entrada e saída de pessoas e animais na região das minas. Então, para você entrar para morar lá, você pagava imposto. Se você saísse, você tinha que pagar outro imposto. Para você levar uns animaizinhos para te ajudar, você pagava imposto por cada um deles. E depois, para mandar esses animaizinhos embora, você tinha que pagar o imposto. Então, chamado de entradas. Tinha também o imposto de captação, que era o valor que deveria ser pago pelos senhores por escravo que era enviado para trabalhar nas minas. Então tinha aqueles senhores que eles não iam lá com a própria mãozinha deles procurar o ouro. Então eles mandavam um monte de escravos lá para trabalhar por eles. Só que por cada escravo que entrava, assim como para cada animalzinho, eles também tinham que pagar o imposto. E esse é chamado de captação, por cada escravo que eles mandavam captar ouro. E por fim, o imposto derrama, que era o confisco de bens pessoais dos devedores, para garantir que todos os impostos fossem pagos. Então, aqueles que diziam, eu vou entrar e vou pagar depois, então está devendo X. Se até a data agendada eles não tivessem acertado suas dívidas, a corte tinha o direito de pegar seus bens pessoais, seus animais, seus escravos, casa, carroça, o que eles tivessem de valor. Por isso o nome de derrama. A pergunta número 1 da 253 é só para vocês responderem mentalmente. Qual era o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro fosse registrado? Então, por quê?
Acabei de explicar. Se você esqueceu, você volta esse vídeo para pensar de novo. A sorte de aulas online é exatamente isso. Você pode apertar o play e voltar. Play e voltar a hora que você quiser. Vamos falar agora sobre Inconfidência Mineira. É o nome que foi dado à revolta da população. Cansados dos impostos abusivos, a população livre se revoltou contra a coroa, exigindo independência por meio de uma república na região. Eles não queriam mais pagar impostos, eles não queriam mais ter que passar tudo para Portugal, eles queriam a república, que era o quê? O povo escolher seu governante, alguém para governar exclusivamente aquela região, o Brasil, e não ter alguém lá em Portugal mandando e desmandando no Brasil. Então, o nome dado a essa revolta foi Inconfidência Mineira, quando eles começaram a exigir uma república. A Conjuração Baiana provava que os problemas não estavam apenas na região mineira. Rebeldes também faziam suas reivindicações lá na Bahia, por melhores salários, libertação dos escravos e também pela proclamação da República. Depois, a número 2 da página 254, também é para que você responda mentalmente. Pense nas diferenças entre Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Diferenças além do fato de serem duas regiões diferentes, tá, pessoal? Qual é a diferença entre as exigências? Então pensa um pouquinho só para que vocês imaginem aí um pouco da história. Mas a atividade mesmo, ela está em cidadania. Leiam o texto da página 255, que fala sobre os impostos na atualidade. Então, nós estudamos a história do passado e agora vamos ver como está hoje. Depois, no seu caderno, você deve fazer o cabeçalho, copiar e responder as questões de A a D. Algumas questões estão no próprio texto da 255 e outras são da sua opinião com base no que nós acabamos de estudar sobre os impostos e a região de mineração. Depois, na página 256, também no seu caderno, você precisa copiar o roteiro de entrevista, copiar as perguntas que estão na página 256 e fazer essas perguntas para algum adulto da sua casa. É sobre a opinião deles em relação aos impostos de hoje em dia. E eu sei que muita revolta também estará aí, como era no passado. Os impostos continuam abusivos e muito injustos, mas eu quero ouvir a opinião de cada responsável de vocês. Então não esqueça de colocar o nome da pessoa que vocês entrevistaram e mande a foto para mim por e-mail, ok? Muito obrigada por sua participação, por seu empenho e dedicação. Eu tenho gostado muito de estar com vocês, mesmo que à distância, de saber que do outro lado dessa tela tem um aluno meu que eu amo muito. Então eu deixo um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima